Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso terceiro episódio do nosso podcast Arquitetando Oportunidades. E hoje eu tenho uma convidada excelente em vendas, excelente em liderança, que é a Gláucia Dutra, que está aqui com a gente para a gente falar um pouco da história dela, falar um pouco de como foi a jornada dela. E a gente vai trabalhar hoje no tema a transição da venda para a liderança, ou seja, a transição de ser um corretor ou uma corretora para ser uma líder, para ser uma gestora comercial. Então, a Gláucia passou por essa trajetória, né, Gláucia? Sim. E eu lembro bem claro, assim, de 2 episódios que nós passamos juntos, assim, que fez parte aí da nossa trajetória, não sei se você lembra, mas foram coisas que marcou para mim. Uhum. Primeiro fato, vamos dizer assim, foi quando a gente estava, uma vez, lá na frente do terreno do Jurerê. Você estava junto com o pessoal da imobiliária, da Smoka. Uhum. E a gente estava lá discutindo sobre o produto, ou a gente estava falando sobre o projeto, ou vocês estavam lá fazendo uma ação comercial no Open. Eu não lembro. Fazia muito, né? Eu não lembro agora. Mas a gente estava ali naquele momento. Isso eu lembro. E eu lembro de um outro episódio também, de um outro fato, que eu fui lá na imobiliária explicar o projeto do Green. E aí, no final, você levantou a mão e falou assim: ô Paulo, quero te dar os parabéns pela tua criatividade, pelo fato de criar várias coisas, de inventar várias coisas novas. E isso ficou gravado também para mim. E aí, logicamente, depois disso, vários fatos aí que a gente já desenrolou, já conversou. Mas eu quero dar a oportunidade, né, de a gente conversar hoje sobre a tua trajetória, sobre a minha também, né? A gente estava falando aqui antes de ligar essa câmera sobre isso, né? Sobre qual é o cliente do corretor e qual é o cliente de um gestor, porque são clientes diferentes. Eu costumo falar lá na empresa, quando a gente está trabalhando com a venda de terrenos, a gente está trabalhando com um tipo de cliente. É o cara empreendedor, é o cara investidor. Quando a gente está trabalhando com os imóveis, a gente está trabalhando com 2 tipos de clientes. A gente está trabalhando com o investidor, a gente está trabalhando com o consumidor final. Sim. E quando a gente está trabalhando na empresa que é de gestão comercial, o nosso cliente, ele é o corretor. Total. Então a gente tem que vender para ele. E a gente tem que ir, logicamente, né, o nosso mercado, a gente precisa de mais e mais clientes, mais e mais corretores, quando a gente está falando de gestão comercial. Mas eu queria escutar de você, né, para a gente desenrolar um pouco sobre esse tema hoje. Como foi essa tua transição da venda, né, para ser uma líder, para ser uma gestora comercial? Eu sei que a última vez que a gente falou, você estava até participando do desenvolvimento de projeto. Isso, lá na construtora onde você estava. Então você literalmente transitou de vendas para uma líder no mercado imobiliário, né? E eu também, né? Eu fiz também relativamente essa transição. O meu foi um pouco diferente, porque um pouco eu posso falar um pouco mais, mas eu quero ouvir de você. Sim. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui. Até fiz um videozinho antes, nem consegui postar, né? Sobre a referência que hoje tu é no mercado. Sim. Porque, bom, tu trouxe lembranças lá de trás e eu também trago. Eu vi muitos sucessos teus, mas eu também vi fracassos. Sim. E eu vi a resiliência que tu teve para chegar até aqui. E é isso que faz a gente ser quem a gente é, né? Porque o nosso mercado, na verdade, a nossa vida, ela não é só sobre sucesso, né? E sobre resultado. Óbvio que no Instagram a gente só vai postar o sucesso. Mas quando a gente leva ali uma ré, né? E tem que se reinventar. Sim. Com a resiliência, então acho que é isso que fica, por isso que hoje tu tem tanta abertura no mercado, sabe? E te admiro muito por isso também. E sim, a transição do mercado, eu tô no mercado vai fazer 12 anos, no mercado imobiliário. Sim. Mas no comercial mesmo, tem mais de 22 anos.
Então, trabalhando já com vendas. Com vendas, diretamente no comércio, né? E depois eu transicionei a carreira, saí do comércio para vir para o mundo do imobiliário. Antes do mercado imobiliário, você trabalhava já com vendas? Já trabalhava com vendas e também fiz toda a minha jornada de como vendedor, na verdade como atendente, depois vendedora e depois gestora de loja. Ah, sim. E aí eu assumi gestão de grandes lojas aí em shopping, né? Inclusive ele agora, por último, com o Grupo Nomura, frente da Arezzo, Schutz. Então, também me desenvolveu muito, porque a gente viajava muito para São Paulo para conhecer tendências. Tu também tinha que estar ligado em tudo que estava acontecendo no mundo, porque tudo é venda, né? E isso me preparou para fazer esse pulo de sair de uma prateleira e ir para a prateleira mais cara do mercado, né? Mais cara de todas as vitrines, que são os imóveis. Então, lá no comércio, você já fez essa transição. Eu já vim como já veio de líder. atendente, já passou para gestora, já passou para líder. E aí depois você desceu a escada de novo. Quando veio para o mercado imobiliário. E depois subiu de novo. Que legal. Eu tenho essa... Aí tu até comentou, né, como foi essa transição da liderança. Eu acho que muito do líder não é ensinável. Eu acho que a pessoa, ela já tem essa... Eu, pelo menos, sempre tive isso. Onde eu ia, de alguma forma, eu me destacava. Né? Não porque eu sou melhor do que ninguém ou nada, mas pela minha intensidade no trabalho, de querer fazer acontecer e de vestir, de fato, a camisa, seja onde eu estiver. Né? Então... Tu ter um funcionário onde tu vê a dedicação, onde tu vê o empenho e se comporta como dono, automaticamente quem tem essa visão já quer te trazer para um cargo de liderança, né? Sim. Então eu tive essa jornada lá atrás, na minha adolescência, para minha juventude e para minha vida adulta, na parte do comércio. E aí, quando eu voltei, como tu falou que eu regressei um pouco para Entrei como estagiária, óbvio. Sim. Fiz meu cursinho lá do Cresci. Estagiei. E comecei a entender o mercado imobiliário. Comecei a entender, mas eu estava num outro mercado, totalmente diferente do que eu estou hoje. Não só de tempo, mas de localização, de formas de venda, né? Até que ali começou a ficar pequeno. Eu quis aprender mais. Porque ali eu não trabalhava com imóveis regularizados, né? Era um percentual bem baixo de... Eu queria saber como é que funciona a parte burocrática, documental. E aí eu comecei a procurar, foi onde eu fui para o centro e comecei a trabalhar com imóveis alto padrão, né? Começou a trabalhar no mercado imobiliário? Trabalhou aonde? Comecei trabalhando nos ingleses. Que era onde eu morava. Entendi. E quem é da cidade já sabe, né, de toda a transição que os ingleses sofreu. Sim. Era uma loucura. Era uma terra sem lei. Então, antes tu trabalhava com comércio de marcas, assim, tipo roupas? Sim, de sapato principalmente. Então, você vendia lá um sapato, sei lá, R$1.000, R$500. E aí você faz uma transição para vender imóveis de 300, 400 mil, 500 mil reais. Então, dá um friozinho na barriga, né? Tu já começa... É algo, como você falou, é a prateleira mais cara, né? É o produto vendável mais caro que tem, né? Porque hoje a gente tem na cidade aqui imóveis que valem milhões de reais. Sim, não tem limite, né? Então não tem outro produto que seja mais caro quanto, né? Então teve todo um trabalho, primeiramente, na mentalidade. Sim, imagina. Né? De tu sair daquela crença, de tu parar de olhar aquilo com os teus olhos ou enxergar aquele valor com o teu bolso, né? Então já tive essa mudança. Eu vim de uma origem muito humilde. Então, para aquele cargo ali que eu tava como gestora de uma grande marca, que era a Schutz, né? Eu acho que naquela época ela era muito mais ainda, muito mais status. Imagina, eu viajava para São Paulo para ver desfile, para estar junto com as blogueiras da época. Então, para mim, aquilo ali já era um mundo muito novo, né? Então, eu já quebrei algumas crenças ali. Quando eu comecei na corretagem, eu também quis começar de baixo para ir, aos poucos, ampliando a minha mentalidade, expandindo para começar a me infiltrar também. Sim. Então, acho que isso me ajudou bastante, porque eu vejo hoje no mercado muita gente que quer fazer a transição de carreira, mas já quer se denominar, como a gente conversou esses tempos, né?
corretor especialista em alto padrão. Aham. Mas ele não sabe nem o que significa o alto padrão. Exatamente. E aí esse corretor, tu vê ele fazendo uma carreira muito breve e voltando para a área dele. Cansei de ver isso acontecer. Sim. Né? Então, além da gente entender que nós vamos trabalhar com um produto mais caro, nós precisamos primeiramente acreditar naquilo que a gente é capaz de fazer. Então, é um outro movimento interno, assim. Então, eu consegui, graças a Deus, escalonar todas as etapas até chegar numa liderança. Uhum. E como que foi, assim, a tua jornada? Por exemplo, quanto tempo levou essa jornada de corretora para você iniciar lá, talvez numa imobiliária, como estagiária? Depois você passou a ser uma corretora, né? Tirou lá o teu Cresci. E aí, como que foi essa etapa, assim? Primeira venda, depois foi fomentando mais vendas, foi fazendo vendas. Aí depois você foi possivelmente para uma outra imobiliária do centro, e aí você fez aí você se destacou, né? Porque nós, enquanto empreendedores, você está nessa faixa também, o que a gente mais procura é alguém com fome. É alguém com fome de fazer acontecer. É alguém que tem um sonho a realizar. Porque tem muita gente hoje, né, Glaucia, que trabalha só para pagar as contas. E eu tenho certeza que se você se destacou, se você passou a ser uma líder, é porque você tem um porquê forte. Ou tô errado? Total. E aí eu tenho um case para contar sobre isso, né? Vários, mas um especial que marcou muito a minha vida. Eu fiz toda essa transição, primeiramente de carreira, e depois eu saí de uma praça e fui expandir para outra totalmente diferente. Eu lembro que quando eu entrei na imobiliária, na Smolcan, eu ficava ali no meio dos corretores e eles falando vamos no Dom Eudes, no Celim Montana, eles falando o nome dos empreendimentos. Eu falei, gente, eu não sei para que lado eu tô perdida, eu não vou dar certo aqui. Eu pensei, não, isso não é para mim. Porque eles falavam com tanta expertise, né? E eu entendi, não, vou estudar a pauta. Sim. E ali eu fiquei semanas estudando a pauta, vendo no mapa qual é o caminho que eu faço a pé, qual é o caminho que eu faço de carro, entendendo a região. E aí tu começa a se infiltrar também, a fazer, a pertencer, né? Clareza do produto. Clareza do produto. E o meu grande porquê desde sempre, obviamente, foi... como eu vim de uma origem muito humilde, e eu sei tudo que eu passei até chegar aqui, isso aqui eu dou muito valor, tu entende? Eu dou valor para um copo d'água, eu dou valor para um sol, para uma lua. A lua, todo mês, ela vem cheia, não vem? Sim. Mas todo mês que eu vejo ela cheia, parece que é a primeira vez que eu tô vendo ela. Então, é aquela paixão pela vida de saber o valor de cada coisinha, de estar vivo, né? Obviamente, a minha filha, que a gente sempre foi nós duas praticamente sozinha, porque a gente perdeu o pai dela quando ela tinha 5 anos. Sim. Desde então é nós duas, né? Então, sempre buscando dar aquela vida que eu não tive. Todo pai, né? Todo pai e mãe é assim. Buscando dar pra ela a vida que eu não tive. E aí, minha grande virada, assim, como líder, né? Como que faz? Como que faz? Porque você tinha esse objetivo, por exemplo, enquanto corretora. Sim. Você tinha esse objetivo de ser uma líder, de ser uma gestora, de desenvolver um projeto? Você tinha esse objetivo já ou não? Quando eu entrei, não. Não? Não, eu queria muito ser uma corretora de sucesso. Eu queria ser uma corretora de alto padrão, né? Tá dentro ali da minha equipe. Que a nossa equipe, ela era muito coesa, era uma equipe muito fechada, uma equipe que todo mundo vendia, uma equipe boa, sabe? Então, a gente fazia muita... Era gostoso ir pra imobiliária, passar o dia inteiro ali trabalhando, falando uma besteirinha, tomando café. E quando veio, passava o dia, daqui a pouco rolava um negócio, uma visita, uma proposta, uma venda, um sino, né? E assim era a minha rotina. Só que aí, com certeza, a imobiliária foi crescendo e precisou de mais pessoas para expandir. Eu fui a primeira gestora da imobiliária, fora o gestor principal, né? Então, eu fui a primeira a sair daquela equipe como líder. E já na minha primeira contratação, eu contratei uma pessoa que até hoje... E você era mais antiga?
Eu não era mais antiga. Não, de longe. Eu acho que eu era assim... Quanto tempo para você iniciar como uma corretora na imobiliária e virar gestora? Eu acho que foi 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco de trabalho. Não era mais antiga, tinha gente lá desde que a imobiliária abriu. Tanto que algumas dessas pessoas eu depois desenvolvi como líder. Ah, sim. Né? Hoje da minha equipe, eu tenho 4 gestores que eu formei e estão por aí pelo mercado, sim, batendo sino direto, né? Um, inclusive, abriu a sua própria imobiliária. E quando o dono da imobiliária, ele começou a crescer e surgiu para ele a necessidade de ter uma gestora, e ele olhou para você e te deu esse cargo, por que você acha que ele escolheu você? Eu acho que mais obviamente, por ver meu trabalho, minha dedicação e porque ele escutava muito a equipe. Ah, entendi. E a própria equipe me indicava. Entendi. Então isso é muito legal. Então a equipe já via em você... Já. Cara, é a Gláucia. Entendi. E quando eu assumi a gestão de equipe, que eu fiquei mais uns 3 anos, 2 anos e pouquinho como gestora, houve necessidade de ter uma diretora. Tá. Na imobiliária. E mais uma vez, ele já sabia a resposta, mas mais uma vez ele quis a confirmação até para que a gente possa ter uma boa abertura da notícia, né? Sim. Unânime, Gláucia. O time falou. Uhum. Então, mais uma vez, ele entendeu que fazia sentido ter alguém. Na verdade, eu convenci ele que precisava ter alguém ali acima, né? Um pouquinho abaixo dele, mas acima dos gestores. Para que a gente possa expandir melhor e colocar mesmo uma organização, porque tem coisas que não faz sentido o dono estar cuidando, né? Sim. Precisa de um CEO ali, precisa de um diretor, claro, que tenha uma visão desse lado aqui, do lado administrativo, planejamento e metas, mas que também esteja ali acompanhando a moça do café, saber se está tudo certo, a recepção está num padrão, coisas Sim. que o dono não tem mais, porque não precisa, tá... Então eu fiz um planejamento. Eu lembro que eu montei. E aí você passou para esse cargo? Daí eu apresentei para ele. Falei, tu precisa disso, é uma necessidade. Você apresentou para ele. Eu apresentei. Tá aqui o meu plano de ação, plano de 2023, eu acho que foi. A gente tava na virada do ano, né? Ninguém te pediu? Ninguém pediu. Eu fui lá e montei todo, porque eu já sabia a linguagem dele, né? Ele é aquele que tu tem que apresentar o projeto e mostrar para ele, visualizar Sim. e dizer, não, fiz uma planilha, Sim, fiz um planejamento. Sim. Aqui a gente fez tantos milhões de VGV, mas a gente pode fazer tanto, vamos abrir. Sim. Inclusive, a loja de Jurerê era meu primeiro ponto na lista. Primeira linha. E depois de um tempo ele abriu Sim. a loja de Jurerê. Então, fiz o planejamento, entreguei e fui explicando para ele item por item. Fui desde da moça da faxina, como ela deveria se comportar, qual seria o padrão, qual seria o horário, como que a moça da recepção teria que se comunicar, como que ela tem que atender o telefone, tudo. Nos detalhes. Ele terminou de ler o relatório e falou assim, começa hoje? Eu falei, pensa agora, sim. Agora é contigo, tá ali embaixo, tá meu valor. Já negociei. Sim. Aí ele foi pra equipe, não, é a Gláucia. Tanto que quando ele deu a notícia, todo mundo ficou muito feliz, todo sabe? Todo mundo gostou. Então foi muito legal, assim. No primeiro mês teve muita mudança Sim. da empresa. Olhando para tudo isso, né, que você desenvolveu, fica muito claro, né, a tua proatividade. Em relação a melhorar o desempenho da empresa sem... É muito sobre aquilo, né? Entregar mais do que lhe pagam, né? Sempre. Tipo, fazer esse planejamento não tava nem... Ele nem tava pensando. Nem tava pensando nisso. Não era algo que tava dentro das tuas atribuições como gestora. Você já era uma gerente. Já. Né? Então, tá aí um ponto muito forte, né? Para quem quer passar a ser um líder, ter proatividade. Né? Porque, mais uma vez, todo CEO, proprietário, diretor espera um negócio desse. Eu falo às vezes para as minhas meninas, eu falo exatamente assim, me surpreenda. Sim. O que você fez quando apresentou esse planejamento para ele? Surpreendeu ele. Fiz o que nem não estava esperando. Surpreendeu ele. Nossa. Fui metida em primeiro lugar, né? Mas é ótimo. E fiz. Mas é ótimo. E é sobre isso. E eu sempre falei, porque num mundo corporativo,
no nosso mundo, né, imobiliário, a gente tem que ter muito cuidado, porque dentro de uma empresa existem duas vertentes. Existe a parte administrativa, que é toda a operação CLT, que faz uma empresa funcionar. Sim. E existe a parte PJ, que é comercial, vendas. Sim, vendas. E a discrepância de valores que um ganha para o outro é absurdo. É diferente. E óbvio que isso gera, às vezes, outros sentimentos ruins em relação ao comercial, e inclusive de desmerecer o nosso trabalho. Tipo, tá ali toda bonitinha, anda ali toda arrumadinha, faz videozinho, acha que faz alguma coisa e ganha tantos X, porque eles sabem quanto a gente ganha, né? Então, ter esse olhar, assim, de conseguir unir os dois, né? Sem essa rivalidade, tu tem que ter muito tato, sabe? De realmente integrar. Então, é uma meta para recepcionista, né? Uma meta alcançou. Então, eu começava a premiar com almoço no Outback. Todo mundo poderia do CLT. A parte administrativa. A parte administrativa, todo mundo poderia, não só de premiação, mas também de valores, né? Sim. Então, isso é importante, tu entender, porque daqui a pouco tu tá dentro de... Tu não vê, como proprietário, tu não vê, e tu não tá todo dia ali no piso de venda, mas tá acontecendo sim, panelinha, não fazer por birra. Então, esse tato tem que ter muito cuidado. Entendi. Né? E aí é uma frase que eu sempre pedia pra nunca ouvir de um CLT, que aí tu falou da proatividade, né? Tem uma frase que eu tenho horror, que é: isso não é minha função. Nossa. Não existe essa frase aqui na empresa. Isso não é minha função. A tua função, a minha função como diretora, se tiver que limpar o chão, eu vou limpar. E eu tava lá, limpando. Como diretora da construtora, às vezes chegava cedo no plantão, passava uma vassoura nesse plantão. Passava uma vassoura, passava um cafezinho, botava ali um louvor bem alto, fazia uma oração para começar o dia ali. Por quê? Não é minha função varrer, a faxineira vem daqui a pouco. Mas eu quero fazer isso. Claro. É o meu cuidado. É diferente quando eu tô varrendo, fazendo alguma coisa com amor. Eu já tô colocando ali, já tô trazendo algo bom, porque eu sei que ali vai sair coisa boa, né? Sim. Então era uma frase que eu proibia. Eu não quero ouvir essa frase aqui dentro. E isso não é minha função. Aqui todo mundo faz tudo o que tem que fazer. Porque eles entenderam que eu tava junto, entendeu? Sim. É diferente eu chegar assim, tem que fazer. Ou é diferente eu dizer assim... Ai, caiu um cafezinho, me dá um paninho que eu vou limpar. Pô, a pessoa fica constrangida de ver que você faz, né? Então, acho que é essa grande sacada, assim, de um líder. E isso não se ensina, né? Não tu se ensina. falou ali do sangue no olho, daquele brilho. Eu sempre, quando eu fazia as reuniões, tanto que quando eu assumi a diretoria, eu fiz a reunião com todas as parte administrativa e CLT. A primeira pergunta foi: o quão importante é pra ti esse trabalho? Tu tá aqui só pra passar um tempo? Só pro salário? Esse salário faz diferença no teu dia a dia? Tu tá aqui de coração? Ou tu tá aqui porque tu tá esperando ser chamada pra um concurso? Por que tu tá aqui? Todo mundo, não, é importante demais pra mim. É importante? Então agora eu e tu vamos fazer um acordo, eu e tu. Tu vai vestir a camisa igual eu visto, porque quanto mais tu me der, mais tu vai receber. Então eu fui one on one, sabe? Fui fazendo acordos, não precisava falar. As coisas fluíam. Sim. Porque é diferente quando tu tem um líder que pega junto contigo. Eu já tive chefe. E vai na frente, né? Vai na frente, mostra e faz. Não só manda, né? Não só manda, sabe? E tem aquela transpiração de fazer acontecer. E acho que esse é o grande segredo, assim. Acho que primeiro tem que amar pessoas, né? Se tu não ama gente... tu vai só estressar. Eu vejo muito as minhas ações também, assim, nesse fato, né? Outro dia até eu ouvi de uma pessoa que trabalha comigo. Ele tava falando pra outra pessoa. Porque tem um cara, ele tava pedindo ajuda pra um corretor nosso. Não, me ensina a fazer isso. Me ensina a ser um corretor, me ensina a vender e tal. E aí o corretor falou, não, porque o Paulo não é desse que fica falando toda hora, não. Ele fala uma vez e você tem que pegar. E ele vai na frente e tu tem que ir atrás. Ele não é de ficar empurrando, não é de ficar mandando. Se tu não quer ir, o problema é teu. Muito pessoal, né? Eu faço isso, sabe? Tipo, eu falo, eu dou o caminho. Sim. Mas eu vou na frente. E quem quer vir, vem. Quem não quiser vir, não vem também.
Entendeu? É porque eu sempre falava, inclusive nas minhas primeiras entrevistas lá atrás para recrutar a equipe, né? Não era sobre a experiência, quanto que tu almeja ganhar, não é, o que tu tem. Era o olho da pessoa, assim, na hora, né? Tanto que como eu te falei, a minha primeira contratação, hoje é líder também de uma imobiliária, é minha amigona do coração, é uma mulher, assim, extraordinária. E ela era advogada, ela é advogada. E ela quis fazer essa transição também. Mas porque eu vi que ela tinha aquele sangue no olho. Isso a gente não pode colocar em ninguém. A pessoa tem que ter. Tem que ter. Não adianta empurrar, porque tu só vai se desgastar. Exatamente. Isso é bem pro nosso mundo mais ainda, né? Porque tem que ter muita resiliência. Olha a tua história. Se tu fosse ser empurrado por tudo que não deu certo, tu estaria aqui hoje. Teve que ser de ti. Teve que vir. É muita fome, né? É fome, é o porquê que eu faço as coisas, né? É onde que eu quero chegar, é onde que eu quero estar, é o que que eu quero conquistar, o que que eu quero proporcionar para minha família. Sim. Então, é muito sobre isso. E aí isso me move. Claro. Isso faz com que eu movimente as coisas, que eu vá atrás das coisas, que aonde eu encontro um desafio eu dou a volta e contorno, ou quando não dá certo mesmo eu volto para trás e vou para o outro lado. Você conhece um pouco da história. Refazer a rota, né? Refazer a rota, porque nem tudo, né? É aquilo que você falou, a gente só costuma colocar no Instagram as coisas boas, né? Mas quem tá junto comigo no dia a dia sabe o quão é desafiador. Sim. O quanto de empecilho que aparece todos os dias, todos os dias. Ontem de manhã eu estava resolvendo um problema da aprovação de um projeto, 2 itens muito simples que a analista emperrou ali. Então, coisas assim que é muito desafiador. E aí tem que respirar. E aí você respira, você vai lá, você resolve e você dá um passinho de cada vez. É muito sobre isso, né? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? E acaba que hoje eu tenho vários movimentos sendo feitos ao mesmo tempo, né? Enquanto a gente está aqui nesse podcast, as pessoas estão lá, estão construindo lá na obra, o time lá está vendendo, o outro time está fazendo contrato. Só que assim, eu não consigo fazer nada sozinho. Não. Teve um momento que eu percebi que eu precisava de um time, é igual você. Existe uma gestora de um time de uma pessoa? Ou de um que não tem time? Não existe. A gente precisa do time. A gente precisa de pessoas, né? E Gláucia, eu tenho curiosidade de saber como foi para você receber esse título assim, não, agora eu sou gerente da imobiliária. Como que você recebeu isso? Você ficou com receio ou isso te motivou mais? Me motivou mais. Motivou mais. Porque em tudo eu vejo uma oportunidade, né? Boa. Claro que a gente nunca sabe o tamanho que a gente pode chegar, né? Sim. Quando vem um título desse, a gente se sente muito pequena, assim, quem sou eu, né? Tem gente aqui mais tempo de casa, como tu perguntou, né? Já tinha gente mais tempo de casa e na minha cabeça com mais capacidade, mas ao mesmo tempo não foi surpresa pra mim, porque quando começou essa movimentação, essa necessidade de precisar, eu já me posicionei né? Então eu entendo que eu gosto disso, de acompanhar, de pegar ali os perrengues do dia a dia e a gente conseguir converter junto, né? E como eu te falei, no comércio, o comércio me ajudou também muito com isso, né? Porque lá era uma venda direta. Lá era todo dia matar 200 leões, né? Todo dia tu tinha que bater a meta diária. Já com imóvel é algo mais moroso, né? Tem todo um time ali até o fechamento do negócio. Só que foi tão natural. Da mesma forma dali, quando eu saí da gestão, fui pra gestão geral, ali foi tão natural. Foi porque eu já tava numa zona de conforto, né? Já tava desempenhando. Talvez já tava até desempenhando. Já tava. Eu já tinha feito muitas. Todo mundo falou, só recebeu o título agora, porque tu já era. Eu tava agora de manhã.
desenhando as 10 peças indispensáveis para um corretor. E a gente falou aqui as 3 peças primeiras que eu desenhei lá hoje de manhã. Primeira coisa, a gente falou sobre mentalidade. Então, na nossa conversa, a gente foi falando exatamente nessa sequência. Você falou que teve que expandir a tua mentalidade, porque você vendia calçado no comércio, que era um valor, e você passou a vender algo, sei lá, 500 vezes mais caro. Depois, você falou sobre clareza do produto. Ou seja, o cara falava lá do Celi Montana, você tinha que conhecer, você não sabia onde era, você foi a pé, ou seja, conheceu o produto. Agora a gente falou sobre posicionamento. Ou seja, você já se posicionou como uma gestora, você já até desenvolvia antes de ter o título. Então, eu acredito muito nessas linhas. E quando a gente quer algo, a gente está falando, né? Ah, mas por quê? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu desejo? Qual é a tua meta? Qual é o teu sonho? Eu vejo que, não sei se você já leu esse livro, mas tem um livro que fala Finja até se tornar. Interessante. E aí o Paulo Vieira fala de outra forma. Treine até se tornar. Sim. Então, se eu quero ser um gestor, eu já preciso ter as minhas ações como se fosse de um gestor. Lógico. Se eu quero ser um diretor, eu já preciso agir como um diretor. Eu costumo falar às vezes, tem muita gente que quer ser gerente de banco. Ou qualquer outra profissão. Sei lá, um advogado bem-sucedido. Mas você já se posiciona como? Se capacita para isso? Se capacita para ser um. Aí é que tá. A pessoa quer ser, mas ela não quer pagar o preço. Ou ela não quer se posicionar. Então, o que eu percebi aqui na nossa conversa? Que você já se posicionava. Já. E aí eu tô validando o que eu escrevi lá de manhã. Muito legal. As peças. Depois eu vou te mostrar lá. É para comprovar que é real. Eu escrevi isso de manhã. Olha só. Então eu colocaria a resiliência e a proatividade aí. Na mesma ordem. Que legal. É porque isso quem tem essa vivência do piso de vendas sente na pele o que faz, né, o que dá certo ou não, né? Sim. Então acho que bacana, depois eu quero ver esse material. Lá. E como que é, Gláucia? Tipo assim, um corretor que vende, um corretor que tem sucesso, vamos dizer assim, ou que faz venda, ele ganha bem. Sim. Né? E como que foi, assim, a tua primeira venda? Assim, eu recebi uma comissão gorda, vamos dizer assim. Porque, como você falou, assim como eu, você veio de uma família humilde, né? E quando a gente recebe uma comissão legal, a minha, por exemplo, foi bem bacana. O sentimento, a minha esposa falava assim, nossa, eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta, que isso? Como que foi? Na verdade, eu tenho uma prática que eu já tenho essa prática desde a minha época do comércio. Foi na virada ali, que tava participando de uma mentoria até com o Thiago Nigro. E ele falou uma frase que até hoje eu pratico. E aí, que em Floripa tu vai comprovar. É muito difícil viver assim, porque se tu não tiver uma boa cabeça. Sim. Ele falou, sempre viva, que o teu padrão de vida seja sempre de 1 a 2 níveis abaixo do que tu realmente pode viver. E aqui a gente vê o quê? Pessoas que vivem 1 a 2 a 3 acima do que podem realmente pagar. Meu Deus, eu conheço milhares que estão vivendo hoje dirigindo carro importado. Parece assim que, cara, que sucesso. Mas tá devendo, deve pro banco, deve pra não sei quem, agiota, não sei quem. Então, assim, a vida é uma bagunça. Mas tá mostrando que tá bem sucedido. Eu não. Eu sempre vivi e até hoje eu poderia estar desfrutando de muito mais, mas eu sempre sigo isso, entendeu? Vive de 1 a 2 níveis abaixo do que tu realmente pode. Então, essa dica que ele deu lá atrás, há mais de 10 anos, pra mim vale... Sabe quando uma frase faz tanto sentido? Que eu falei, é isso. Eu nunca fui de ostentar, nunca fui, né? Como eu te falei, sempre dei muito valor pra tudo, né? Porque eu vim de baixo, eu sei quanto custa. E então, quando eu recebi a minha primeira bolada,
Eu sabia que uma parte é normal, vivia, e outra parte vai investir, vai guardar. Eu não me deslumbrei. Entendi. Nunca me deslumbrei com dinheiro. Nunca. E quanto mais madura eu fico, mais eu entendo que o dinheiro é só um meio. Né? Mais eu entendo que sim, eu sou merecedora de muito mais, mas não é sobre dinheiro e o que eu posso mostrar. Essa semana eu ouvi um amigo falando, eu preciso estar com um bom carro para mostrar para o cliente que eu tô bem. Só que ele tá bem endividado, na verdade. Tá bem endividado. Só que pro cliente ele quer mostrar que ele tá arrasando. Então, não é sobre mostrar pros outros, é sobre o que tu pode agregar na vida do outro. É sobre o propósito que tu tem de melhorar a vida do outro. Sim. Então, quando tu faz isso de forma genuína, não tem, né? O dinheiro é consequência. E a nossa profissão, infelizmente, é muito isso. Até hoje, assim, eu vejo corretores, cara, tem uma visita no imóvel tal. Se fechar, vai dar tantos mil de comissão. Falei, meu Deus, eu não faço, eu juro pra ti. Eu não, meu noivo perguntou, tu já fez conta de quanto tu vai ganhar nessa venda? Que a gente fez uma venda. Eu falei, só vou fazer quando tiver que tirar nota. Não vou fazer. Não faço conta de comissão. Sim. O meu objetivo é entender o que o cliente quer, fazer o corretor fechar esse negócio de forma que fique bom, porque eu sei que o objetivo é esse. Esse é o objetivo. Sim. O dinheiro é a minha recompensa por esse trabalho. Então, o objetivo não é o dinheiro, mas, de novo, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Tu não vai ter uma mentalidade se tu pensa na tua primeira bolada, já... Quanto tempo tu demorou para comprar o teu primeiro carro esportivo? Até chegar de poder ter essa tranquilidade. Tu sabe disso. Sei. Imagina se lá na tua primeira... Agora é a hora. Não, agora é a hora. Vou comprar agora, vou torrar tudo. Sinal. Aí não dá nem pra botar gasolina. Exato. Então, e acontece... Acontece cara muito. Tem um carro lá, mas não consegue pagar o IPVA. Sem seguro, ou... né? Então, assim, por quê? Aí volta o que tu falou. Sim. Tu tem que ter um porquê bem forte. Porque senão tu vai se deslumbrar. E aqui em Floripa é isso, é um mundo de status bem ilusório. A gente precisa manter, ainda mais na nossa área, né? Então, acho que é manter sempre os pezinhos no chão e entender que existe toda uma vida lá pra frente, né? E corretores, gestores, CNPJ, enfim, ele é autônomo. Por mais que esteja numa construtora, numa imobiliária, tu é autônomo. Autônomo. Tu sai todo dia desempregado. É meritocracia, né? É meritocracia. Vendeu, recebe. Então, assim, recebi. Esse mês foi maravilhoso. Eu não sei como vai ser o mês que vem. Então, tu tem uma programação ali do teu um ano, e quase ninguém faz isso, né? Eu tenho uma margem de segurança que se caso alguma coisa não der certo, um ano eu tô bem. Sim. Tem que ter essa programação. E quantas vezes ainda mais nesse mercado. Ainda mais nesse mercado. Não é pensando negativo. É tendo uma previsibilidade, porque o que vier a mais, aí sim tu realiza os teus sonhos. Aí tu compra o teu carro, mas compra à vista. Claro. Tu faz a tua viagem, né? E daí tu já começa, opa, ali muda, eu mereço isso. E aí tu vai atrás de novo de um outro, aí tu consegue, e aí tu vai escalonando. Sim. Né? É paciência, eu acho que... Sim. Paciência e pezinho no chão. É, um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez você vai construindo. Falando, né, na linha de corretores, eu vejo que a questão da visão de longo prazo, sabe? Os corretores hoje, eles só pensam na próxima comissão. Ele só quer saber da próxima venda. Eu estava falando isso com o time na semana passada. Eles vieram pedir a minha opinião sobre a gente oferecer um terreno X para um investidor que está querendo comprar um terreno para construir um prédio. E aí trouxeram a conta e tal. Não, ele paga sim, daí tem os impostos, o ITBI, da permuta, não sei o quê. Dá tanto. Tá certo a conta? Eu falei, tá certo a conta. Mas eu não orientaria o cara a comprar esse terreno. Por quê? Não, porque se ele sentar, ele só está comprando um terreno. O do lado não está vindo. Não vale a pena. Eu não faria. Eu não investiria tantos milhões nesse terreno para ficar esperando não sei quanto tempo o vizinho vender. Então, eu, Paulo, não orientaria. Se ele vier pedir a minha orientação, por mais que é nosso time que está vendendo, eu vou orientar ele, não compra. E isso é quem é que toma esse tipo não de compra. posição de dizer não
Eu tava falando sobre isso essa semana. Fui num evento e troquei muita figurinha com o mercado. A gente fez muito network naquele dia. E um dos assuntos foi esse. Quão difícil é um corretor falar não? Porque um corretor, um gestor, um dono de... Não, eu te oriento a não fazer esse negócio. Ou dizer assim, não, essa área não é minha. Eu vou te passar para um colega que tem essa expertise. Não, ele quer abraçar tudo. Quer abraçar tudo, e nem sabe o que tá falando. Não sabe. E aí, assim, tu vai lá, tu é expert, eu tenho a tua expertise no centro. Tu conhece tudo do centro. Aí o cliente quer Campeche. Ou ele quer... Aí você vai buscar. Aí tu vai buscar. Não, eu vou lá achar um apartamento. Aí tu busca, tu não sabe histórico, tu não sabe o que tem em volta, tu não sabe nem a ideia dele, por que ele quer Campeche, tu se mete, tu fala muita besteira. O que acontece? O cliente, ele te olha já com total descredibilidade. Aquela expertise que tu tinha demonstrado lá no início, vai tudo por ralo abaixo. Porque tu não tá na tua área de atuação. Então é normal, não tem como eu sentar aqui contigo hoje e falar de SPE, tu vai me dar um banho? Eu vou dizer, não, cliente, fala com o Paulo, ele é o especialista. Quer falar em corporação? Fala comigo. Então, cada macaco no seu galho, né? Só que a gente vê muita gente querendo abraçar o mundo. E aí não o que não domina, né? E o que não domina. E aí não consegue fazer e perde a credibilidade, perde o cliente. Então, muito melhor tu ser honesto, ó. Eu tenho essa região aqui, o que tu precisar, eu sou craque. Mas eu não posso te atender nessa região, eu vou te passar para um parceiro meu. O cara já vai te olhar e vai dizer, caramba. Porque ninguém fala não pro cliente. Ninguém fala não. Tu sabe, Gláucia, por que eu acho, por que eu penso que acontece isso? A gente volta 5 minutos atrás, eu estava falando sobre o corretor ter uma previsibilidade, o corretor ter um ano, tipo, se acontecer uma pandemia em 6 meses, eu tô tranquilo. Sim. Aí o corretor, ele tá pensando nos próximos 2 meses que ele tem que fazer uma venda e se ele não fizer, ele tá ferrado. O boleto vai vencer. O boleto vence, o aluguel vence, a parcela do carro vence. Aí esse cara não consegue falar não. Ele precisa. Vê uma oportunidade, né? E aí acaba justamente, assim, claro que cada caso é um caso, né? A gente vê pessoas que se esforçam muito. Sim. E não conseguem ter o resultado esperado, né? Mas muitas das vezes a gente vê justamente isso, essa falta de planejamento. O cara tá apavorado. E essa visão de longo prazo, por que eu falei não pro cara? Por que eu falaria não para ele? Eu diria, Pedro, não compra esse terreno. Mas por que, Paulo? Porque você vai comprar, você tá pagando caro, o vizinho não tá vindo. Porque eu quero esse cara não só para vender um terreno. Não é sobre aquela operação. Eu quero fazer operação. 2, 3, 4, 5 negócios com ele. E se eu faço o primeiro negócio com ele e faço errado? Que eu tô vendo que não é um bom negócio. Sim. Tu orientou, tu realmente tá dando uma consultoria genuína para ele. Então não vale a pena. Se ele vier perguntar para mim, eu vou dizer não compra. Daqui a pouco a gente vai achar outro. Esse aí não vale a pena. Isso. Mas claro, o corretor tá ali desesperado, ele vai incentivar, ele né? Vai. Quer ver uma das dicas assim que eu tenho, né? Tô em formação ainda, na verdade, sobre essa mentoria. Gostei dessa ideia aí. Mas eu já coloquei alguns cases na rua e deu certo, né? Deu certo? Uma das dicas aí da mentoria é o posicionamento na hora da visita, porque o que eu vejo muito acontecer? O corretor leva o cliente na visita e tudo é lindo, né? Tipo assim, melhor posição solar, andar alto, planta boa. Ele só fala elogio para esse cliente. Cara, quando tudo é lindo, o nosso cérebro ele tende a acender um alerta e dizer tem alguma coisa errada, porque a vida não é tudo lindo. Sim. A gente não... Um imóvel, a compra de um imóvel, a gente tem que abrir mão de alguma coisa? Sim. Todo mundo sabe que o que eu quero nem sempre é... Eu tô nesse processo, né? Então eu tô vivendo na pele de novo, mais uma vez. Tô querendo fazer um upgrade. Não, tudo que eu quero eu não consigo pagar. Né? E geralmente o cliente vem assim. Ele quer tudo. Mas o que ele tem pra pagar é isso aqui. Então tu colocar esse cliente... no lugar. Dentro da realidade. Ó, o que dá pra você. Então, tu chegar assim, pô, tu sabe que aquele imóvel é o certo pra ele dentro do que ele pode. Uma das técnicas ali da minha mentoria que tem é o seguinte, tu não vai apresentar, e eu faço isso na prática, na frente do corretor, e eles ficam, por que tu falou isso? No final dá certo. Tu vai chegar já trazendo 1 ou 2 pontos negativos do imóvel. Negativo. Ó, aqui não é bem a rua que tu me pediu.
é 2 quarteirões acima. Só que o que eu tenho pra te oferecer aqui cobre todas as listas que tu me pediu. Só que você teria que abrir mão da localização. Ou assim, ó, aqui não são todos os banheiros com ventilação natural. Eu tenho um que é forçada. Só que o sol que bate aqui é o da tarde, então tu vai ter sempre um banheiro sequinho. Sim. Ou fala, ó, aqui não é a melhor vista, tu ainda consegue pegar o telhadinho ali do vizinho, tá vendo, né? Ah, é verdade, mas em compensação isso. Então tu já trabalha no cérebro desse cliente uma compensação. Sim. De entender, tá? Porque depois, quando ele for analisar em família, porque ele vai analisar, todos os itens negativos eu já trouxe. Claro. E já contornei a objeção. Ele não vai precisar ficar buscando. Não vai buscar. Ai, Paulo, olha só, teu atendimento foi maravilhoso, mas eu não vou comprar porque a vista não é... Não, ali na visita eu já quebrei aquela objeção. Sim. Né? Aí, tu já faz uma venda mais fluida. Acontece. Mas volto a dizer, isso tu só vai fazer quando tu realmente entendeu que aquele imóvel é o certo. Mas tu só vai entender que o imóvel é certo se tu fizer uma boa anamnese desse cliente. Sim, se tu for consultivo, né? Tem gente que vai atender e não sabe o nome da filha, não sabe a rotina, não sabe a escola. Nada. Não pergunta. E aí, por falta de pergunta, tu perde venda. Sim. Né? Então essa é uma das chavezinhas. E aí depois a gente vai passando cada etapa, né? Depois a etapa da proposta, depois a etapa do contrato. Quero conhecer isso aí. É uma jornada. Em posicionar, eu tô com dificuldades. Um corretor me procurou, tá, então vamos fazer acontecer. Tô com dificuldade de marcar visita com esse cliente. Então tu vai fazer isso, isso e isso. Faz aqui, e eu acompanho na hora, né? Tá, fiz. Ô, Cláudio, deu certo, marquei uma visita. Tá, marcamos. Aí ele foi na visita, fez assim, assim, assado. Tá, ele fez assim. Tá, então agora tu puxa e faz assim. Deu 2 semanas e ele me ligou. Quero te agradecer, a gente fechou a venda. Fechou a venda. Falei, claro. É método. Tu vai fazer isso porque tu conhece teu cliente. Muita gente acha que a venda é só feeling, né? Não, eu vou de qualquer jeito mesmo. E lá eu falo que eu acho que tem que falar, eu desenrolo a venda. Mas se fizer um método, e principalmente um método validado... Cara, é muito mais fácil. Muito, uma jornada mais fluida. Você só segue o processo, né? Outro dia a gente contratou um planejamento de obra e aí eles nos entregaram, daí eu olhei aquele planejamento de obra, tipo um método, né? Um método, processo, item por item. Eu disse, caramba, isso aqui é prova de burro. Não precisa nem ser engenheiro para executar esse planejamento. E é sobre isso. Quando o corretor pega um método, pega um processo onde ele só precisa seguir, segue. Nem sempre vai dar certo. Isso. E tá tudo certo. Sim. Mas segue, é um método já validado. Só que muita gente fica naquela. Aí tenta uma vez, é aquela resiliência, né? Não deu certo. Tenta 2, não deu certo. Continua. Tenta 3, vai fazer Uber. Vai dar certo. vai fazer Uber. Pra dar um gás, né? Mas Gláucia... E aí você teve uma outra transição, né? Sim. Você teve uma transição de ser... Então você era diretora da imobiliária e aí você passou a ser uma gestora de uma construtora. Isso. E como foi esse pedido, esse convite e esse aceite que você aceitou, né? Essa fase foi logo depois que eu assumi a gestão geral da imobiliária, assim, sabe? Quando as coisas começaram a dar certo, os feedbacks bons, a empresa andando. Eu já tinha recebido um convite lá atrás, eu agradeci, não era o momento. Aí eu recebi um outro, mesmo convite do gerente, não era o momento. Aí a proprietária da construtora me procurou e falou, eu quero te fazer uma proposta com propósito. Não é só uma proposta. E desenhou todo o plano de ação ali pra mim, né? E eu acho que eu consegui também chegar, crescer junto, a minha mentalidade crescer junto, porque eu sempre tive bons líderes também. Certo. Desde lá do comércio, né? Líderes que te mostravam a direção, faziam junto, caminhavam junto. E aí nessa transição de imobiliária para a construtora foi muito importante o meu líder também. Sim. Esquecer toda a vaidade e ego, porque a gente estava construindo algo muito legal. Sim. Foi no auge.
Tipo assim, jogador no auge da carreira dele, um clube chamar, entendeu? A diferença é que ele não recebeu bolada nenhuma pra te deixar aí. E aí, quando eu contei pra ele toda a história, ele falou assim, não, agora tu vai. Agora é o momento de tu ir. Porque isso vai te colocar vai te colocar numa vitrine, vai te trazer um crescimento. E seria injusto da minha parte te prender aqui. Sim. Então, essa bênção que ele me deu, esse aval que ele me deu, fez toda a diferença. Porque por mais que tu saiba quem tu é, toda a trajetória que tu fez, né? Tudo que tu viveu, tudo que tu vai chegar... Como é importante alguém chegar ao teu lado e falar assim, vai, porque combina contigo, vai dar certo. E qualquer coisa, se não for o que te prometeram, a tua cadeira tá aqui. Volta pra cá. Até hoje tá lá, e aí, tua cadeira tá aqui. Então, assim, como é importante um direcionamento de um líder. Sim. Vai. Porque isso te encoraja. Cara, se ele tá falando, então tá. Né? Só que eu fui, assim, aí sim eu fui morrendo de medo. Por quê? Eu saí da minha zona de conforto, da minha equipe, da minha empresa, que já era minha. Eu tomava aquela empresa como minha, né? Sim. A chave era minha, o alarme era minha senha, então era minha. E aí eu fui para uma empresa de 36 anos de mercado, uma incorporadora, uma construtora, com urbanismo, com edificação, muito robusto, muito grande todo o negócio. Eu pensei, cara, eu não sei como é que é o processo. Se eles me perguntarem qual é a jornada da incorporação, eu não vou saber falar. Não sei. Mas é exatamente para isso que eu fui, para aprender. Assumir novos desafios, se capacitar. Aprender e me capacitar. E assim, fui tão bem acolhida também, tão bem abraçada. Claro que não por todos, mas tudo bem, isso faz parte do processo, né? Que no fim a coisa começou a desenrolar também de forma natural. E aí eu comecei, aí eu me achei. Né? Ali eu vi, é isso que eu gosto de fazer. Legal. Sabe, gestão de incorporadora, fazendo a gestão de relacionamento com o mercado. Porque aí tu sai de um núcleo, uma bolha, e tu vai pro mercado. Então ali eu tinha todas as imobiliárias comigo, né? Aí começou os cafezinhos, reunião, entender quem são os teus parceiros, quem que vai abraçar a causa mesmo, né? Tipo, lá na imobiliária você tinha um número X de corretores que estavam, vamos supor assim, abaixo de você, né? Isso. Aí quando você vai para uma construtora, incorporadora, esse número multiplica. Meu Deus, exponencial, assim, tu nem faz ideia do quanto pode chegar, né? Tu vai chegar, na verdade, o quanto tu consegue atender e dar conta. Exatamente. Então, assim, aí eu cheguei até, era um gestor antigo, ele tinha 119 grupos no WhatsApp, porque ele fazia um grupo com cada imobiliária. Eu excluí todos os grupos e fiz um único grupo, um grupo geral, onde ali eu mandava as informações geral, porque ali eu já queria sentir quem estava comigo ou não. Certo. Quem ia visualizar, quem ia receber informação e como é que eu sabia disso? Quem me enchia de pergunta. Claro. O cara que tem interesse, tá mais interessado. Ele vai pra cima, né? E ali eu comecei uma jornada de realmente, o que ele falou estava certo. Eu fui para uma vitrine. O mercado começou a me enxergar. E foi bem desafiador. Porque imagina o quanto de contato a mais que você teve que criar, que você teve que gerar. Né? O quanto de pergunta a mais você teve que responder por dia. E assim, a maioria das vezes, tu recebe essa pergunta e tu vai saber ela ali junto com um corretor para responder. Porque eu não sabia. Então eu fui estudando, foi legal porque eles fizeram uma inserção comigo de uma semana. Então uma semana eu fiquei tipo um dia inteiro lá no jurídico. Contrato, batendo cláusula, entendendo. Tu sabe que construtora não muda contrato, no máximo põe uma observação, né? Depois eu fui pro marketing, depois eu fui pro terreno, os novos negócios. Então, eu fiz uma imersão dentro desse mundo. Passei por todos os setores ali. E aí é legal porque tu é como se tu já tivesse com a empresa infiltrada em ti. Né? Aí sim tu vai pra rua. Aí tu começa a ouvir um monte de coisa negativa, tu sabe? Troca de gestor, é porque o outro gestor não tava legal, então tu começa a ouvir um monte de feedback negativo. Eu ouvi muita coisa que se eu não tivesse a resiliência eu teria desanimado.
Eu ter pensado, que besteira que eu fiz. Saí lá do meu certo. Tava tão confortável. Tava tão bom. Pra vir pra cá, eu tô jogada na cova dos leões, assim, foi Sim. bem desafiador, tá? Teve dias assim que eu voltei chorando, eu falei, eu acho que eu tomei a decisão muito errada. Acho que eu dei um passo maior, eu não vou dar conta. Foi bem difícil, assim. Aí, com o tempo, em contrapartida, lá na frente, de tanto eu, né, ter essa resiliência, não, mas eu venho aqui tomar um café contigo, monta a equipe, vamos fazer um treinamento, vamos fazer uma reunião, deixa eu me apresentar, deixa eu mostrar o meu trabalho. Ninguém sabia quem era a Gláucia. Sim. Gláucia Dutra. Todo mundo sabia quem era a incorporadora. Quando você ia nas imobiliárias, nos parceiros. Porque eu era pouco conhecida, né? Depois, como ele falou, eu fui para uma vitrine. E aí sim eles foram entendendo como é a minha forma de trabalho, a logística, né? Como eu desenvolvo, como eu acompanho, como eu pego mesmo o corretor na mão, o gestor na mão e faço acontecer. E aí fui conquistando a confiança de muitos parceiros, assim. Sim. Parceiros que eu até hoje carrego, né? Então, gente que falou pra mim besteira lá atrás, depois, desculpa, eu realmente te respeito e esquece que eu falei, vamos pegar junto e tô contigo, né? É porque contra resultado não há argumentos, né? Não. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a desenvolver e principalmente quando você começa a ter resultado, né? Você começa a mostrar resultado, não tem mais o que confrontar ou dizer que tá certo ou errado. Não tá ali, o resultado tá ali. E mesmo às vezes quando não vem o resultado esperado, mas saber que tu tá ali de segunda a segunda, mandando vídeo e conectando, porque é assim que eu trabalho, é essa conexão. Eu gosto, como eu te falei, eu gosto de gente. Sim. Gente, vem aqui, vamos fazer um arraiá em julho, vamos fazer um café, vamos fazer uma ação. Eu trabalho muito no off, né? E aí tu desafia os corretores que não querem fazer o off, né? Só que quando tu vai e faz, eles, pô, que legal, vamos fazer de novo. Por quê? Porque o off é sobre gente. É sobre você abordar, é sobre você entender que tu tá ali pra conhecer as pessoas. Talvez tu não vá fazer uma venda dali, mas tu vai fazer contato, vai fazer tira agenciamento, enfim, é muito válido, né? Tu fazer o off também. E aí fui conquistando meu espaço e crescendo também. Até que veio depois outro desafio. E assim, aí você saiu dessa construtora, dessa incorporadora. Isso. E foi para uma outra. Aí você ficou quanto tempo nessa? Na primeira? Eu fiquei quase 2 anos. 2 anos? 2 anos. Aí depois você recebeu o convite para ir para outra. Para ir para outra, que daí era para fazer a gestão geral. Então gestão geral da incorporadora. Da incorporadora. Era legal. Eu diretamente com o proprietário. Entendi. Com o CEO, né? Eu não teria mais... Então era um desafio a mais. Um desafio a mais. E aí foi onde eu comecei, onde tu falou ali do projeto, né? E tá atrás também, junto na execução, nas ideias do projeto, porque é uma falha hoje, muitas incorporadoras, não ouvir o time comercial. É a gente que tá à frente, então é a gente que vê as dores do cliente. A gente sabe por que perdeu a venda. Claro. Né? Qual foi a objeção? Qual foi a objeção do imóvel? Então, assim, por que não antecipar? Aí vinha o projetista, ele me abria o projeto, eu já vinha com todos os defeitos. Eu dizia, não é nada contra o teu trabalho, acho que tu é excelente, mas eu já sei que isso vai ser uma objeção. Sim. Aí ele vinha lá e arrumava, na outra semana ele voltava com o projeto arrumado. E lógico que não vai dar para arrumar tudo. Não tem o que fazer. Mas tem muitas coisas que a gente pode minimizar. Tanto que a gente melhorou muito o projeto. Muito. Foi muito legal essa modificação e eu entendi que tinha coisas que eu não ia conseguir trazer. E como eu já entendi e ouvi da própria engenharia, projetista, que não ia dar, por que não ia dar, eu já tinha essa expertise na hora da objeção do cliente, eu explicar o porquê. Você sabe responder. Não daria. Claro, porque me inseriram dentro do projeto, né? Sim. E aí, claro, uma coisa é tu trazer, tu, Paulo, hoje, fazer um projeto e jogar pro teu time de venda e dizer, se vira. Claro. É contigo, vende. Paulo, mas olha aqui, poderia ter feito assim, poderia ter... Outra coisa é eu te trazer junto e a gente assume o compromisso junto. Agora eu vou vender. E aí foi o que aconteceu. Deu um bom resultado, assim, toda essa parceria e deu um bom resultado na venda, assim, foi bem... Não, e é muito engraçado isso, né? Porque quando você passa a saber o porquê das coisas, você não questiona. Porque hoje o que mais tem, eu chamo de
engenheiro de obra pronta. Sim. Porque ele reclama, por que essa parede é cinza? Mas ele não sabe o porquê. Por que o banheiro está enclausurado? Mas ele não sabe o porquê. Tem um porquê. Às vezes sim, às vezes não. Teve muitas plantas que eu mudei por esse fato, de tirar o banheiro de ser enclausurado né? E colocar uma ventilação e iluminação natural para ele. E diversos outros fatores. Mas tem coisas que não dá para mudar, né? Por exemplo, eu consigo fazer um prédio sem apartamento pro sul? Não dá. Dificilmente Ele não tem dá. que ter um virado, né? Não dá. Vou fazer o quê? Quase impossível, né? A não ser que o teu prédio seja assim, nessa direção, que um apartamento vai estar pro leste, outro vai estar pro oeste, e não tem nenhum pra cá. Não, só se for aqueles de parede a parede, né? Todos virados pra lá, mas a parte de trás vai ficar sul. Exatamente. A não ser que seja só dois, né? Um por andar, dois por andar. E aí a frente seja pra lá e pra lá. Isso. Então, dificilmente. Mas esse apartamento aqui é virado pro... Mas tudo bem, alguém tem que ficar virado pra lá? Ou eu vou deixar um buraco aqui no prédio? Não vou fazer. Sim, né? Por mais que tu coloque ali a parte de escadaria, elevador, né? A parte de saída de incêndio, enfim. Exatamente. Mas alguma coisinha de imóvel vai ficar ali no apartamento, jeito. Vai ficar. Né? Mas olha só que legal. Então você passou do comércio para corretora, foi para uma imobiliária, foi para outra. Nessa segunda, você foi para gerente, depois para diretora, Sim. depois para gestora comercial de uma incorporadora, depois para gerente geral de uma outra incorporadora. Isso. Que trajetória, hein? E cá estou eu. Qual que foi teu maior desafio como líder dentro dessa jornada? Eu acho que tem até aquele que eu te comentei que eu queria contar aqui, né? Que é um dos cases. O maior desafio de um líder é quando tá em baixa o mercado. Quando a moral da equipe tá para baixo. Uma entre safra, sem venda, tá difícil, lead tá ruim. Eu acho que ali é onde você mais se desafia. Sim. Você tem que criar. Tem que criar oportunidade. Tem que criar coisas novas. Tem que fazer acontecer. E ali eu já tava 1 ano com a equipe. Eu era gerente nessa época. Ali você estava na primeira incorporadora ou na segunda? Não, na primeira imobiliária. Na primeira imobiliária. E daí eu fazia gestão direto com os corretores, né? Com o time interno. Com o time interno. Ali, todo mundo desanimado, uma baixa. Eu entendi que eu precisava entrar em ação. Sim. Eu precisava mostrar que eu sabia fazer o que eu estava falando para eles fazerem. Eu já estava mais de 1 ano e meio só dentro de escritório. Só fechando negócio, reunião com o cliente já na fase de proposta, só em fechamento. Eu saí do campo de venda. Só que eu precisava mostrar para os meus corretores que eu sabia vender. E aí eu me propus um desafio. Eu falei, eu vou mostrar que eu sei fazer o que eu tô falando, que o meu método funciona. Sim. E aí eu lembro que na época eu mesma contratei um plano de anúncio, aqueles de portal. De portal. Nem botei todos os imóveis, que eu acho que eu tinha direito a 40, 50 imóveis. Eu botei só os destaques na época, eu botei 10 destaques. Sim. E eu fiz um propósito assim com Deus, né? Eu falei, porque Deus ele foi tomando uma proporção, porque na minha jornada de vida, eu fui também crescendo espiritualmente. Entendendo que, e aí ali foi a minha grande virada de chave que eu vou te passar agora. Que sozinha, ou que a venda, ou que a comissão não é sobre mim. É sobre algo muito maior, que daí a gente comentou. E aí eu fiz o portal, recebi um lead. Era 10h30 da noite. E eu atendi esse lead. Ele falou, eu quero visitar esse imóvel amanhã às 8 da manhã. E eu falei, pode marcar amanhã, eu tô aí. Não sabia de quem era, nada. Não sabia cadê a chave, nada. Liguei pro agenciador, não me atendeu, já era super tarde. No outro dia, 7 da manhã, eu comecei a ligar pro agenciador. Me consegue a chave desse apartamento. Preciso. Aí eu fui lá no centro, busquei a chave, voltei, encontrei com ele. E pela primeira vez eu fiquei sem sinal de telefone, meu telefone parou. Eu não sei o que aconteceu. Ele parou, eu não conseguia contato com o cliente.
Aí eu peguei até... Provação. Provação! Aí eu lembro que na época eu pedi pro porteiro, eu falei assim, vou te pedir uma coisa bem inusitada, tu pode rotear a tua internet pra mim, porque eu não sei, meu telefone parou, ele roteou a internet, eu liguei pro cliente, tô aqui já te esperando e tal, tá. Fomos pra visita, ele falou, nossa, o apartamento é legal, mas a localização eu achei que era mais aqui no miolinho da Esteves Júnior, não lá em cima. Enfim, começou a jornada. E eu comecei a buscar. E aí eu tinha uma pupila minha, que ela era do jurídico na época. Que ela queria aprender eu quero ser corretora, me ensina. Eu falei, então cola em mim nesse atendimento. Vamos lá. Então a gente saiu lá dos ingleses 6 da manhã pra poder pegar a virada de turno dos porteiros aqui na Beira-Mar às 7. Uhum. Batia de condomínio em condomínio. Eu tô com um cliente pra esse condomínio, preciso pra visitar. agenciar. Porque eu não tinha, né? Sim. E muitos eu fazia parceria, mas outros eu queria eu mesma fazer agenciamento, porque eu queria mostrar realmente o beabá bem cru. E ali a gente foi numa jornada de 1 mês, até ir visitando, nada. Até que a gente foi num apartamento que, assim, não tinha como. Era o que ele queria, tava perfeito. Ele fez a proposta, renegociei com o proprietário, tá, fechamos a venda. Ótimo. Só que o proprietário falou assim, Glaucia, eu preciso agora achar um imóvel pra mim. Então vamos botar no contrato, tantos dias e tal, e tu me ajuda na busca desse imóvel. Eu deixei meu cliente lá em stand-by e falei, tá fechado o negócio, mas agora eu vou começar a jornada com o proprietário. Sim. A gente visitou todos os apartamentos beira-mar. Depois de 3 semanas, ele me liga. Glaucia, foi muito bom toda a nossa jornada, mas tu me fez enxergar que não existe apartamento melhor que o meu. Nossa. Eu não vou vender. Não pode. Como assim? Já tá fechado. Dele, não vou sair daqui. O meu apartamento. O cara chegava, você tem noção, ele chegava na portaria do prédio, ele fazia assim, não gostei do cheiro, não vou visitar, vamos pro outro. Nossa! Então foi bem desafiador, assim. Então foi aquele cliente da aprovação mesmo, né? Tive que dar a notícia pro cliente. Pro comprador. Só que assim, eu tava em contato com ele, mas eu não mandava mais nada pra ele, porque tava fechada essa venda. Sim, imagina. Eu não mandava, mas outros corretores mandavam. Aí eu tive que dar notícia pra ele, ele falou assim, eu já tava prevendo. Foi muita demora. E eu já tô quase fechando um, quero que tu me dê o teu feedback do que tu acha, né? Sim. E eu sabia que aquele imóvel não era pra ele, porque eu sabia que a construção tinha ficado parada um tempo, e depois outra incorporadora retomou, então eu sabia que tinha vários defeitos de obra. Eu falei, como que eu vou falar isso pra ele, né? Falei, fui bem franca, marquei uma reunião, falei tudo isso. Mas assim, não tô falando isso para derrubar a venda de vocês, até porque eu nem tenho imóvel certo pra vocês. Não tenho. Mas assim, que seja o melhor pra tua família, não faz nada na pressa, né? Acho que isso é uma compra que tem que ter muita calma, muita maturidade, enfim. E a esposa grávida, já tinha uma menina. Aí separei alguns imóveis e a gente foi visitar. Eu lembro que na época eu levei até uma bolsinha pra ela, pra menina, aquelas de apertar, ela adorou e tal. A gente tava bem integrado, sabe? A gente saía pra almoçar junto, eu consegui fazer um relacionamento bom. Sim. E ele me disse, eu vou fechar naquele mesmo, Glaucia. Te agradeço, tudo. Aí eu falei, não, o que for melhor pra vocês. Claro. Eu voltei pra casa indignada. Nossa. Falei, não acredito, Deus. Porque lá atrás eu tinha feito um propósito com Deus. Então eu fui cobrar dele, entendeu? Negócio de quantos milhões? Negócio que começou num imóvel de 800, já tava ali em 1.400. 1.400.000. Né? Na época, né, era uma boa venda. Minha só. E aí eu fui espraguejar. Aí ele falou, eu ouvi direitinho a voz de Deus falando pra mim. É porque eu falei assim, não vou provar pra equipe que eu sei que eu tô fazendo, perdi 3 meses aqui, né? Tive que deixar demanda pra trás pra poder fazer a jornada de corretor, agenciador e tudo, pra mostrar que eu sei fazer. E aí ele falou comigo assim, ele falou, só um pouquinho, peraí, porque é assim que ele fala comigo, não, você tava na minha cara. É sobre você, é sobre o teu sucesso, o teu resultado e a tua comissão. Então realmente tu não vai ter nada pra mostrar, porque tu não entendeu. Não se trata sobre você, não é sobre você. É sobre o que é melhor pra aquela família. Se o melhor pra eles é aquele imóvel, amém. É isso que tu tem que entender. Mais ou menos isso que ele foi conversar comigo naquela madrugada, né?
Daí eu me toquei, falei, meu Deus, tem razão, me perdoa. E falei, então eu entrego nas tuas mãos e que seja feito melhor pra eles. Ok. Não é eu, não sou eu. No outro dia, 8 da manhã, ele me manda uma mensagem com um número na mão, assim. Cláudia, liga pra essa proprietária de um imóvel aqui, ó, me mandou o link. Não sei porque eu acordei às 3 da manhã hoje, nunca sou de mexer no celular, mas abri o celular, esse imóvel veio pra mim. Até o dono da imobiliária é meu amigo pessoal, mas eu bati direto lá no prédio e eu consegui o telefone dela. Eu ia fazer essa venda direta, mas como tu teve tanta, né, a tua jornada com a gente foi tão bacana, eu vou deixar na mão de quem entende, porque eu tô com medo de fazer besteira. Vai lá, marca a visita e se a gente gostar, a gente vai negociar. Marquei a visita, a gente foi, fechou a venda, 1.400.000, foi tipo, quase o dobro do que ele tinha entrado. Fechamos a venda. E na hora de fechar a venda, veio mais uma armadilha e aí eu soube dizer o não. Porque a proprietária falou assim, querida, eu preciso de um imóvel no Estreito pra sair daqui. Daí eu falei, olha, vou te deixar com quem entende. Eu não tenho expertise nenhuma no Estreito. Sim. Vou deixar com quem entende. Deu uma semana, ela já achou o imóvel com quem tinha expertise, né? A gente fechou a venda e aí eu trouxe esse case pra equipe, né? Então deu aquela alavancada de tipo, de novo, né? O líder que sabe o que tá fazendo e prova e comprova que sabe. E ali eu também tive uma virada de entender que não é sobre a nossa venda, não é sobre o resultado, é sobre o cliente, é sobre entender quem é esse cliente e fazer o melhor para o cliente. Claro. Esse é o nosso propósito como corretor, é fazer o melhor para ele, que é aquilo que a gente falou lá atrás. A comissão, ela é consequência. É consequência. Se tu fez um trabalho bem feito. E a partir dali eu entendi que tá tudo, eu jogo tudo nas mãos de Deus, né? Ele é que vai direcionando aí e me dando as melhores estratégias até hoje. É aquilo que a gente escuta, mas é plena verdade, né? Os planos dele são muito maiores do que os nossos para nós mesmos. A gente não enxerga. A gente não enxerga. Eu tava olhando aquilo ali, né? Pô, perdi aquilo ali. Dele, calma. Tu não pediu um propósito lá atrás? Então segue o plano. Segue. E joga nas mãos dele, de verdade. Porque uma coisa é a gente joga e aí... E fala que ei, tá senhor, jogando. tá tudo certo aí? Ei, como é que tá o plano? Tudo certo? Tu joga, mas tu não joga, tu não descansa. Tu entrega, mas tu não descansa. Sim. Agora, entregar e descansar, é isso que ele quer da gente, né? Sim. E total eu trago isso pra minha parte profissional também. E tem dado muito certo. Eu uso isso, né? Como eu faço muita coisa, mexo em muita coisa, eu dei um nome pra isso. Talvez você já tenha visto. Mas quando eu faço alguma coisa assim que eu tô querendo, eu falo que eu tô provocando milagre. Provocando milagre, exato. Provocando milagre. Porque, e normalmente não, sempre. Esse milagre, a matéria-prima do milagre é um problema. Claro que é. É a partir daí que precisa ter uma resolução e algo que não aconteceria, né? Exatamente. Se não tivesse problema. E aí, eu já falei algumas vezes, tem muita gente que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. Pois é. Ou seja, vamos supor que o Espírito Santo saia da tua vida hoje. O que muda? Tudo. Muda tudo. Mas uma pessoa que corre dos milagres. Ou seja, não, eu vou fazer tudo aqui quietinho, onde eu não preciso de nada. Nada que foge assim da minha realidade, eu vou dar um passinho a mais. Sim. Uma pessoa dessa, se o Espírito Santo sai, normalmente... Vai seguir a vidinha. Vai seguir normal. A vidinha dela ali, não vai mudar muita coisa. Agora, uma pessoa que depende sempre de um milagre, que tem fé, porque a pessoa que tem fé e acredita, na minha visão, essa pessoa ela é ousada. Ousada, ela sonha. É ousada. Porque ela já viu muita coisa acontecer que ela nem estava esperando. E ela tem fé? Tem fé, e a prova viva assim, gente, aconteceu comigo, então se aconteceu isso, vai acontecer muito mais. E a gente escuta de gente da igreja, de amigos. Tá escrito? Tá escrito, tu crê na palavra. Tá escrito? Né? Então, se tá escrito e você acredita, você tem fé, não tem porquê
você não ser ousado. Eu falo isso. Por que eu sou ousado? Porque eu acredito no que está escrito. Simples assim. Vai dar certo. No final vai dar certo. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E hoje a gente entende a nossa identidade, que foi uma coisa que mudou muito, como a gente conversou lá atrás. A mudança de mentalidade, porque se eu fosse continuar naquela mentalidade de a coitadinha que saiu de um bairro pobre, que teve uma infância, eu ia estar naquele papelzinho de vítima. Não, só um pouquinho. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que eu sou filha de Deus. Então, quando você entende de verdade isso... Ninguém te segura mais. Ninguém te segura, porque ele é o dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Ele é o criador. Eu sou herdeira dele. Então, eu posso tudo. Posso todas tudo. As coisas naquele que me fortalece, né? Sim. Então, mas é uma coisa a gente falar da boca pra fora. Outra coisa, eu já tive também essa virada de chave no coração. Peraí. Eu sou filha de Deus. O que isso significa? Significa que aonde eu colocar a planta dos meus pés vai prosperar. E se não prosperou agora é porque Deus tem algo melhor e maior. Acalma o coração. Claro que é fácil viver? Não. Não é fácil. Não é fácil. Quando alguma coisa dá errado, tu te frustra. Tu pensa assim, tá, algo melhor vem. Aí tu recomeça de novo toda aquela jornada de fé e de entender que se não deu certo aqui, amém. Deus tem algo maior. Sabe que o que eu vejo que acontece muitas vezes, e isso é, tipo assim, uma desculpa de muitas pessoas. A gente tem que entender que nem tudo que acontece na nossa vida é de Deus. Tipo, Deus não é um Deus de doença. Sim. Deus não é um Deus de coisas ruins. Tipo, quando os discípulos estavam lá no barco, e Jesus estava com eles no barco e teve a tempestade. Aquela tempestade não era de Deus. Porque, na minha visão, Jesus nunca ia parar uma tempestade se fosse de Deus. Então, ou seja, aquela tempestade que aconteceu na vida daquelas pessoas não era de Deus. E muitas vezes acontece algo ruim na nossa vida e eu disse, não, Deus quer assim. Se conforma. Se conforma porque acha que é de Deus. Não, se está acontecendo isso é porque Deus quer. Aquela tempestade lá no barco não era de Deus, não. Jesus foi e parou. Então, a tempestade que está acontecendo na sua vida, muitas vezes não vai ser de Deus e Jesus pode parar. Sim, a tua fé pode parar. Clamar por ele, né? Exatamente. Em contrapartida, já tem o outro lado. Tem gente que acha que tudo é o diabo. Tudo é o inimigo, tudo é o capeta, né? Só que muitas vezes os desafios não vêm por mérito do inimigo. Vem porque Deus te coloca pra te botar num outro nível de crescimento. Que daí é que tu falou ali que eu tava passando pela aprovação, né? Aprovação. Porque se fosse dar mérito pro inimigo de tudo de ruim que acontece, eu tô declarando que ele é o dono da minha vida. Não, só um pouquinho. Então tem coisas que Deus permite que aconteça para que a gente acesse um nível diferente e busque ele de uma forma diferente, que a gente não buscaria se tivesse tudo bem. Porque, vamos supor, você pede mais paciência. Ele não vai te dar. Ele não vai te... pega mais paciência aqui. Toma aqui uma paciência. Ele vai te colocar em ocasiões que vai fazer você desenvolver a tua paciência. Eu é que sei, meu filho. Eu é que sei. Espera que a adolescência vai chegar nos teus filhos também. Sim. É isso. Gláucia, foi um prazer, tá? Eu tinha mais N perguntas aqui pra gente conversar, mas estendeu bastante, mas foi maravilhoso. Foi sim. Eu adorei conhecer a tua jornada, a tua trajetória, vamos dizer assim, de transições. Foram várias, né? Várias. Transições no mercado, de corretor para líder, para gerente, para diretora. E mais uma vez eu quero reforçar, né? Eu sou muito... te admiro bastante dessa tua trajetória, na pessoa que você é. A gente se conhece há bastante tempo, né? E eu fiquei bastante surpreso quando, nossa, mas você foi para tal construtora? Não esperava. Acho que você até percebeu. Foi. Teve uma desafio, vez, né? teve uma vez que eu te fiz uma pergunta, não sei se você lembra, mas eu perguntei, você já pensou em abrir tua empresa?
Tanta gente me pergunta isso, né? Porque eu vejo essa veia empreendedora em você. Eu vejo essa mentalidade de crescimento em você. Então, eu vejo que não vai demorar muito assim para você estar nesse dar essa ramo. empreitada, né? Mas da mesma forma que eu construí tudo que a gente fez aí de trajetória, eu também entendo que se for para abrir, eu preciso estar 100% madura e preparada. Então, eu estou em construção também. Tu falou da evolução até aqui, né? E eu acho que a evolução é a vida inteira. A vida inteira. A gente vai evoluir, daqui a pouco vai vir para trás um pouquinho para dar um salto maior. E assim a gente vai até o fim da vida, né? Então, puxando ali, tu falou da minha empresa. Eu já tenho minha empresa, né? Hoje eu estou atuando, mas não com a função que talvez tu tenha mencionado, mas eu entendo também que para eu dar esse passo, eu vou dar um tiro certeiro, fazer dar certo e realmente fazer disso meu projeto de vida. Sim. E aí eu preciso, acho, um pouquinho mais de cancha, aquela coisa, a gente às vezes não se enxerga, né? A gente não sabe de toda a nossa capacidade. Eu acho que ainda precisa um pouquinho mais de... E normalmente o outro enxerga mais fácil, melhor. Né? Porque eu já enxergo essa capacidade em você. Assim como o teu diretor lá enxergava que você quer ir lá para a gerência da construtora, você tem todo o domínio. Eu já sei que você tem, eu já enxergo isso em você. Então é sobre isso, né? A gente nem sempre vai estar 100% capacitado. Eu estava agora de manhã falando com a minha gerente lá, e ela falou, não, eu trabalhava lá em tal empresa, mas eu saí porque lá era tudo rotina. Rotina. Eu queria ir para uma startup. Aí ela foi para uma startup porque ela gosta de movimento. Não, eu quero para uma startup porque tá sempre mudando as coisas lá, né? Rapidamente as coisas mudam. Dinâmica, né? Dinâmico. Aí ela foi para uma startup e trabalhou 4 meses. Daí ela disse, não, agora eu tô trabalhando aqui, mas isso aqui parece uma startup, porque todo dia uma coisa nova. É isso aí mesmo. Todo dia eu invento algo novo. É isso aí. Mas é legal. Movimento, né? Mas, Gláucia. Obrigada, mais Paulo. uma vez, obrigado. E eu espero que as pessoas que vão escutar esse podcast, elas pensem no quão elas estão sendo, de repente, não tão proativas, mas que vejam a trajetória da Gláucia como algo inspirador, como algo que, isso aqui mudou a minha mentalidade, isso aqui me deu uma ideia nova e agora eu vou executar. Então, esse foi mais um episódio do Arquitetando Oportunidades e até a próxima. Até a próxima, obrigada. E eu espero que, de verdade, esse podcast tenha te inspirado. E esse é o meu propósito, né? Levar algo, acrescentar algo na vida das pessoas, porque tem muita coisa linda, a vida é linda, tem muito ainda para acontecer. E que cada um possa aproveitar o que faz sentido para si. E colocar em prática, né? Deixar de procrastinar. Obrigada. Obrigado, Gláucia. Até uma próxima. Até mais.